Gente, os meninos estão lá com a Letícia ainda, acho que está tendo monitoria. Então, enquanto eles não chegam, ué, o Guilherme caiu. Vamos. Vocês fizeram os simulados? O que vocês acharam? Você fez, Laura? Você fez, Belo? Eu fiz. E aí, o que você achou? Eu estava no segundo dia, estava no primeiro, né? Biologia, eu acho que estava no segundo. É porque, não, na verdade é porque o primeiro ia ter, não teve, não foi isso? Eu fiz os dois. Eu fiz os dois dias. Mas o que você achou? De biologia, mas não só de biologia, assim, do rolê de fazer ciências naturais, né? Ciências da natureza. Da natureza. O que vocês acharam? Eu não lembro, eu não tenho memória. Mas você tem memória, não das questões, assim, mas assim, da sensação de fazer a prova, é cansativo, não é? Muita coisa, né? Nossa, meu Deus do céu. É muito eu sou muito tempo. agitada, eu tenho muita energia. É muito difícil para mim ficar parada e calada. Imagino. Agora você imagina isso, Bela, no presencial. Ei, tudo bem, Lê? Querida, como é que você tá, meu amor? Eu tô ótimo. Oi, Chico, boa noite. Gente, é muito chique. Meu Deus, mudei de sala sem sair da sala. Ai, que legal. Adoro. Eu amo as mudanças, gente. Eu amo. Querida, desculpa essa confusãozinha. Hoje foi um pouquinho confuso. Nós começamos de atraso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É porque eu não sabe. Geralmente, quando eu entro, por exemplo, o Chico, até você mesmo, vocês estão. Aí eu fico quietinho esperando. Mas como não tinha ninguém, eu achei que tinha acabado a aula e os meninos que não tinham entrado. Não, perfeito, querida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar o anfitrião para a reunião não cair. Tem um professor depois de você? Tem. Aí você passa para ele também, porque se você encerrar, se você sai, a reunião cai, pode ser? Claro. Valeu demais, querida. Então, vou te tornar anfitriã, não quero mais esse cargo, já pesou os meus ombros. E aí, tamo juntos demais. Amores, vocês são maravilhosos. Obrigado por tudo. Carol, valeu demais. E Chico, aquele beijar. Beijão. Até tchau, mais, Carol. galera. Boa aula para Beijo. você. Viu? Obrigada, Chico. Tchau, tchau, gente. Tchau, Chico. Tchau. Tchau, Chico. Obrigado. Ei, pessoal, tudo bem? Oi, Suzana, e Fernanda, e Thalita, e Amanda, que eu ainda não tinha cumprimentado. Olá. Tudo bem? Sim, com você. Tudo jóia. Aqui, eu estava conversando com a Bela, com o Guilherme Caio voltou agora e com a Laura, sobre o simulado, não se foi bem ou não foi na questão, mas mais como que é difícil, né? É muito tempo de prova, né? E aí, por isso, gente, a gente vai fazer mais. E vocês façam, tá? Para treinar mesmo. Porque, assim, a Bela falou que ela é muito agitada, então ficar em frente ao computador já vai dando um negócio. Agora, você imagina isso presencial, Bela, porque o Enem vai ser presencial, né? Então, a gente tem que se preparar. Eu ainda tô... se Deus quiser, até o final do ano, a gente ainda faz um presencial com vocês. Para vocês treinarem real, assim, para simular. Por isso que a gente chama de simulado, para simular como que vai ser no dia. Professora, eu estou trabalhando mentalmente, assim, para... Porque aqui a gente ainda teve, tipo, 18 horas. 18 horas, não. Enfim, a gente teve... a gente, tipo assim, abriu um dia e fechava no outro dia. Foi um trem assim, não foi? Agora, no Enem, gente, geralmente está fazendo muito calor. Geralmente o Enem cai numa época calorosa. Ano passado foi pior, porque estava na pandemia, a gente estava com medo. Outra coisa que parece bobagem, mas não é. Treinar com máscara. Sim, foi. Nossa, eu tentei fazer isso aqui, aí depois... Porque é foda, Ano passado, gente, eu literalmente passei mal, assim. É foda. Medo, estava muito cheio, não tinha álcool, foi uma confusão, e nossa, mãe, mas enfim. Então, vale assim, a minha ideia, eu vou depois falar com os meninos que a gente faça mais simulados, e assim, óbvio que eu quero que vocês saiam bem nas questões, e a gente vai trabalhar o que vocês erraram, vocês foram relativamente bem dentro da biologia. Mas também eu acho que por essa questão de treinar, é cansativo pra caramba, Amanda. Agora vocês imaginam o que vocês estão fazendo em casa, pode levantar, pode esticar, pode beber uma aguinha, volta. Imagina na vida real. E o simulado que a gente fez é bem parecido com o que é na realidade. Então, assim, é textão mesmo, e você tem que ter atenção, e vai ter uma hora que vai embaralhando as vistas, mas não vão desistir, não.
O nosso objetivo vai ser uma faculdade, uma universidade, não é? E a gente está junto nessa, tá? Então, não desiste, não. Estou gostando muito desse grupinho nosso aqui, estamos coeso. Nós vamos até o final e, ó, vai dar tudo certo. No finalzinho, vai ver aqueles nominhos seus que eu adoro, quando aparece no Instagram. O nome e aonde que passou, bom demais. No Enem, você não pode virar a cabeça para o lado e para o banheiro, exatamente. E aí, para ir no banheiro, vem um cara te vigiando, aí te passa lá o trem para ver se você está com alguma coisa, você não pode sair toda hora. Até na hora de comer é tenso, porque se você ficar 50 horas comendo, é tudo calculado, né? Mais ou menos 3 minutos por questão. Então, se você demora demais comendo, você perde tempo de prova, enfim. Mas, mole para nós. Mole para nós, é só treinar. O negócio é treinar. Então, só um pedido. Nós vamos fazer mais. E assim, eu acho que vocês têm a manha, vocês têm a noção que dá trabalho fazer simulado, né? Porque fazer questão não é fácil, não. Mas é muito importante, gente. Muito importante. Eles ficaram trocando gabarito? É mesmo? Ah, por causa era com o irmão, né? Porque, na verdade, quando é no Enem, filho, ninguém quer dar cola para ninguém, não, porque todo mundo está competindo com o outro, né? E é complicado até você colar, porque você não conhece o outro, aí nesse caso aí é irmão, mas quando não é, tem que ficar atento. Meu povo, vamos começar essa aula de hoje? Semana passada eu não vim, Laurinha veio e terminou o transporte, obrigado, Senhor. Eu precisei fazer uma viagem a trabalho, mas estamos de volta. E sabe o que a gente vai conversar? Hoje vamos falar de célula. Porque nós já estamos, já sabemos tudo das moléculas que formam a célula, já sabemos tudo de membrana plasmática, já falamos bastante de célula. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vai falar do que está dentro da célula. A gente viu que a membrana é o que delimita a célula. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar o que está dentro da célula. Vocês lembram o nome daquele componente da célula que preenche, tudo que está ali da célula é preenchido por qual substância? Vocês lembram? A célula é formada por membrana plasmática, material genético. O que tem lá dentro, hein? Preenchendo a célula. Vocês lembram? Citoplasma? Isso, Amanda, citoplasma. Boa. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Falar de citoplasma. Tá? Vamos lembrar um pouquinho o que tem no citoplasma. Vou falar uma palavrinha aqui, me ajuda para ver se alguém lembra. Alguém que já ouviu falar uma palavrinha chamada de organelas ou organoides? Vocês já escutaram ou não? Primeira vez? Eu já escutei, mas eu não lembro do significado. Então, nós vamos lembrar agora. Quando a gente fala de organoides, não dá uma impressão de ser um órgão pequenininho? Ou organelas? O que aconteceu? Quando eles descobriram a célula, eles viram que dentro da célula existem várias estruturas, micro, porque estão dentro da célula, e eles viram que as estruturas têm funções bem definidas. Então, por exemplo, a gente vai aprender aqui, tem uma estruturinha dentro da célula que vai ter função de fazer digestão intracelular. Tem uma estruturinha dentro da célula que vai ter a função de fazer, por exemplo, transporte de substâncias dentro da célula. A gente viu que para entrar e para sair é pela membrana, mas se alguma coisa está acontecendo lá dentro, precisa ser transportada de um lado para o outro da célula, dentro da célula, então tem alguém que faz isso. Tem uma estrutura que vai fazer o que a gente chama de respiração celular. Tem uma estrutura que vai fazer uma coisa que a gente chama de secreção celular. E aí, como cada estrutura tem uma função bem definida, eles tentaram fazer um paralelo. Quando eu penso no organismo como um todo, a gente não tem um órgão responsável por fazer digestão, a gente não tem um órgão responsável pela circulação, a gente não tem um órgão responsável pela respiração, e aí a gente chama isso de órgão. Eles falaram assim, é como a célula tivesse seus pequenininhos órgãos. Cada negocinho, estruturinha dessa, vai ter uma função. Por isso que eles chamaram de organoide ou organelas. O que a gente vai fazer hoje vai ser começar, se Deus quiser, em 2 aulas a gente mata isso, antes do feriado. Vamos começar a estudar, então, quais são os organoides, quais são as organelas, é sinônimo, que estão presentes nas nossas células. Então, a gente vai ter que saber não só o nome, mas a função. Porra, professor, os nomes difíceis, mas não é nada, vocês vão ver, a gente junto vai conseguir entender e vai saber a função e vai ser ótimo, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar. Vamos lá. Opa, deixa eu vir para cá. Pronto. O que a gente vai fazer hoje, então, é estudo da célula, né? Na verdade, o que a gente já está vendo é estudo da célula. Estudo de célula a gente chama de citologia. Logia. Estudo, cito, vem de célula.
tá? Então, matéria é citologia, estudo de célula. Aqui eu estou apresentando para vocês 2 tipos de células. Eu já mostrei essa imagem lá atrás, vamos ver se alguém lembra. Uma célula que está mostrando aqui é a célula procarionte, que são as bactérias, são aquelas células que têm membrana plasmática, tem citoplasma, que é o tema da aula de hoje, e tem material genético espalhadão no citoplasma. Tem outra célula que eu estou apresentando aí, que é a célula eucarionte. É a célula que tem em mim, tem em você, tem em todos os animais, tem nos vegetais, tem nas algas, nos fungos, nos protozoários. O que seria uma célula eucarionte? É uma célula que, além da tem membrana plasmática, tem citoplasma, tem material genético, mas o material genético ele fica restrito dentro de uma outra membrana, que a gente chama de membrana nuclear, ou carioteca, ou envelope nuclear, tudo sinônimo. Então, tem núcleo definido, tá certo? E uma outra característica que a gente vai falar de hoje, que a célula eucarionte, além de ter núcleo definido, no citoplasma ela tem muitas estruturas, ela tem muitas organelas. A célula procarionte só tem um tipo de organela, que eu vou começar falando dela, enquanto que nas células eucariontes, uma porrada de organela. Olha para mim para o desenho, alguém se voluntaria para me falar desses 2 desenhos, qual é a célula eucarionte? A primeira ou a segunda? Lembra, eucarionte tem núcleo definido e tem muitas organelas. Muito bem. A segunda. Repara aqui, isso aqui é uma bactéria. Membrana plasmática, material genético disperso no citoplasma, não tem um núcleo, tá vendo? Que define, não tem uma membrana que define esse núcleo, material genético está espalhadão lá. Olha essa célula aqui que diferente, essa é a nossa, ó. Núcleo bem definido, lá dentro tem o material genético, e olha o citoplasma. Lotado de organelas. Vou dar o nome aqui, mas não preocupa não, que ao longo da aula eu vou falar com calma. Aqui tem mitocôndria, aqui tem complexo de Golgi, aqui tem retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisossomo. Meu Deus, tem que saber isso tudo? Tem, mas é tão legal, é fácil, vocês vão ver. E aí, se a gente der uma olhada nesse citoplasma aqui, cara, não vemos nada. Tem uma única organela que a gente consegue ver, que é essa daqui, ó. Ribossomo. Então, vale a pena botar um asterisco aí, você que está anotando a aula, e lembrar o seguinte, ribossomo é a única organela que está presente em qualquer tipo de célula, tanto procarionte quanto eucarionte. Geral tem ribossomo. Geral tem ribossomo, tá? Alguém consegue lembrar, puxar aí da memória, se já aprendeu isso, qual que é a função do ribossomo? Alguém lembra? Se não lembrar, não tem problema não, só para ver se alguém lembra. É proteína? Boa, quem falou comigo aí? Baixei. É proteína? Quem que falou? Bela. Bela ficou até com medo, não sei se eu não é isso aí, Bela. Bela jogou uma proteína para ver se... É isso aí, Bela, acertou. Olha que doido, para vocês não terem que ficar decorando para associar. Gente, vocês lembram que a gente ficou umas 4 aulas falando de proteína? Vocês lembram como eu falei que proteína é essencial para a vida? Que sem proteína não tem reações químicas, que são as enzimas. Sem proteína a gente não tem metabolismo, então. Proteína tem função estrutural, proteína tem função de defesa. Cara, nós falamos um tempão de proteína. Será que existe vida sem proteína? Não tem como um ser vivo conseguir ser vivo sem proteína. Então, quem é a organela que é fundamental em todos os seres vivos? A organela que produz proteína. A organela que vai sintetizar proteína. Quem é essa organela? O ribossomo, está presente em geral. Tem uma pergunta muito boa aqui para vocês. Vocês acham que vírus... agora eu apertei. O vírus tem ribossomo? Eu falei que todo ser vivo celular tem que ter ribossomo. Pensou em célula, o ribossomo está ali. Não importa se é eucarionte ou procarionte. Mas e o vírus? Será que ele tem ribossomo? Não. Não, por que não, Bela? Porque não existe uma concordância se ele é vivo ou não. Então, ele não... Ele é tipo um robozinho, não é? Então, o vírus, primeiro, ele não é considerado um ser vivo, assim, a gente não sabe se ele é ou se ele não é, mas uma coisa a gente tem certeza, ele é acelular. A é negação, não tem célula. E ele não tem citoplasma, então, muito menos ele vai ter organelas, tá? Então, o vírus, cuidado, ele não tem ribossomo, todos os outros têm, combinado? Se você der uma olhada nessa imagem aqui, esse cara tem ribossomo, esse cara aqui também tem ribossomo. Agora, esse cara só tem ribossomo e material genético. Esse aqui
Tem o material genético dentro do núcleo, tem ribossomo e tem mais uma porrada de organelas. E são essas organelas que a gente vai falar hoje em dia, tá? Peguei, então, a célula eucarionte, aumentei ela de tamanho para mostrar para vocês, porque vai ser essa célula aí, ó, que nós vamos trabalhar hoje e semana que vem. O meu objetivo, se Deus quiser, iremos cumprir, que semana que vem você olha para essa célula e fala, minha filha, tô te entendendo, tô sabendo tudo sobre você. Vamos comigo algumas coisas aqui que vocês já sabem. Isso daqui é a célula. O que delimita a célula? Como é que o nome desse trem que delimita a célula aqui? Que a gente falou bastante nas últimas aulas. O que delimita a minha célula? Membrana? Celular? Membrana celular ou membrana plasmática. O que está aqui? O DNA está aqui. Então, a estrutura que contém DNA eu chamo de quê? Núcleo, tá? Então, aqui é o meu núcleo. Vocês conseguem ver minha setinha? Acho que sim, né? Aqui é meu núcleo. Aqui é a minha membrana plasmática. E tudo que está aqui preenchendo a minha célula, a gente vai chamar isso de citoplasma. E lá dentro do citoplasma, a gente tem, olha, uma porrada, um monte, para de falar porrada, né? Um monte de organelas, tá bem? Então, aqui tem a mitocôndria, se vocês olharem, ó, retículo endoplasmático liso, rugoso, Golgi, os ribossomos ali. Nossa, professora, mas cada estrutura dessa tem uma função? Aham. Por isso que a gente chama de organoide. Cada estrutura dessa vai ter um trabalho bem específico e juntas vão funcionar para que a célula consiga funcionar bem também, tá bom? Vamos começar com o ribossomo, que é o primeiro deles, que é o que eu acabei de comentar com vocês. Principal função do ribossomo, gente, produzir proteína. Acabou. É isso que você tem que saber de ribossomo. Para identificar, geralmente ele é formado, parece um pão de hambúrguer, tá vendo? Ele tem duas subunidades, a maior e a menor. Mas quando você é na célula, você quase não consegue ver isso, porque ele é bem pequitito, tá vendo? Então, só ele apresenta umas bolinhas ali dentro da célula. O que você tem que saber de ribossomo? Você tem que saber a função. Ribossomo é um cara que vai estar lá, é uma organela, que a função é produzir proteína. A gente falou aí lá no início do ano que sem proteína não tem vida, né? Então, o ribossomo, cara, ele é essencial para qualquer tipo de célula. Procarionte ou eucarionte, não interessa se é um organismo complexo pra caramba que nem a gente, se é um organismo simples pra caramba que nem uma bactéria, não tão simples, mas bem mais simples do que a gente, como, por exemplo, o protozoário, azar. Todo mundo tem que ter ribossomo. E é só uma coisa interessante, esse ribossomo ele pode aparecer de duas maneiras dentro da célula. Ele pode ficar livre lá no citoplasma, então ele está lá solto no citoplasma, ou ele pode estar associado a uma outra organela que a gente vai falar agora. Essa outra organela é chamada de retículo endoplasmático, tá? Então, eu até deixei aqui escrito, olha, o ribossomo ele pode ser livre, está solto ali no citoplasma, ou esse ribossomo ele pode estar associado a uma outra organela. Como assim associado? Ele pode estar grudado nessa outra organela. Vou explicar por quê. Essa organela é chamada de retículo endoplasmático. Alguém tem dúvida de ribossomo? Tá de boa, não tá? Lembrar, então, que a função do ribossomo é sintetizar a proteína. E lembrar que esse cara aí está presente em geral. Falou que a célula tem ribossomo. Procarionte, eucarionte, todo mundo tem. A partir de agora, eu vou falar das organelas que estão presentes só nas células eucariontes. Bactéria, então, vai ter essa porrada de organela que eu vou falar agora? Não, não vai ter. Bactéria só vai ter ribossomo. Todas as outras organelas que eu vou falar, elas estão presentes apenas em células eucariontes. Lembrando que a gente é eucarionte, tá? Vamos começar. Essa é uma organela muito legal, chama retículo endoplasmático. Que nome! É fácil. Ó, eu sempre tento associar o nome, a forma e a função. Para mim, algumas coisas são é bem lógico. Talvez não seja para vocês, porque minha cabeça funciona de um jeito que eu não sei se vocês vão entender. Eu vou tentar falar qual que é a associação que eu faço. Quando eu falo que alguma coisa é reticulosa, que é um retículo, na minha cabeça vem como se fosse uma rede de coisas. Eu não sei se vocês conseguem fazer essa associação. Você fala assim, é muito reticuloso, ou a presença de retículos. Na minha cabeça é como se fosse uma rede. E se você der uma olhada, olha o que o retículo é. Você está vendo que parece que é um monte de canalzinho, é um monte de espaços, tá vendo? Que acontecem dentro lá do citoplasma.
Por que eu chamo de retículo endoplasmático? Endo vem de dentro, citoplasmático é porque está dentro do citoplasma. Então, seriam esses canais de passagem dentro do citoplasma. Vocês conseguem ver esses canaizinhos aqui? Olha, imagina, ó, tá vendo que tem uns espaços aqui? Então, isso aqui seria o retículo endoplasmático. Qual que vocês acham que é a função de uma estrutura que ela é formada por vários canais? Canal geralmente serve para quê? Levar para alguma coisa passar, vocês concordam? Se tem um espaço ali, se tem um canal ali, é porque se é uma rede de distribuição, alguma coisa vai passar por ali, vocês entendem isso? Então, se você associar um nome à imagem, é fácil a gente saber a função. Sabe qual que é a função do retículo endoplasmático? Transporte de substâncias dentro da célula. Se a célula tem que ir de um lado para o outro, tem que atravessar a célula, às vezes é melhor ela ir pelo retículo do que ir pelo citoplasma. Então, como se fosse um monte de tunilzinho que tem ali dentro da célula, um monte de canaizinhos que tem dentro da célula. Esses canais a gente vai chamar de retículo endoplasmático. Então, qual que é a principal função do retículo? A principal função do retículo, transporte de substâncias intracelulares. Tá certo? Até aí, dúvida? Ou tá rolando? Posso seguir? Só que aí tem uma coisa que agora a gente começa, mas fica bom também, né? Ruim não, é legal. Quando a gente pensa no retículo endoplasmático, eles começaram a ver que existiam dois tipos de retículo. Tem o retículo endoplasmático rugoso e tem o retículo endoplasmático liso. São os dois tipos de retículo que existem, o rugoso e o liso. Professora, por que rugoso e liso? Quando a gente olha no microscópio, ó, dá uma olhada aqui, isso aqui é uma imagem, sempre eu vou mostrar para vocês uma imagem real, isso aqui é uma imagem real de uma célula, tá? Olhando no microscópio. Isso daqui é o desenho que facilita a nossa vida, é um esqueminha, tá? Então, aqui eu tenho o núcleo, e aqui são os canaizinhos que eu estou mostrando para vocês, que são os retículos. Se você der uma olhada aqui você tem os canaizinhos e eles são lisinhos, não tem nada associado a eles. Se você olhar esse aqui, tá cheio de bolinha, não tá? Não sei se vocês conseguem ver umas bolinhas aqui do lado direito, e do lado esquerdo não tem essas bolinhas. Sem as bolinhas a gente chama de liso, porque quando a gente olha no microscópio, parece que ele é lisinho. E quando tem essas bolinhas, quando a gente olha no microscópio, parece que ele está cheio de ruga, por isso que a gente chama de rugoso. Olha essa imagem de microscópio. Esse do lado de cá seria o liso, e esse do lado de cá seria o rugoso. Vocês conseguem ver umas bolinhas associadas aqui? Por isso que é rugoso. Sabe quem são essas bolinhas? Alguém consegue me falar? Que a gente acabou de falar no slide passado? Alguém consegue associar aí? Vou voltar ao slide, você dá uma bisoiada. Ribossomo. Isso, Bela. Lembra que quando a gente falou de ribossomo, eu tinha falado que o ribossomo ele pode estar solto no citoplasma, mas ele pode estar associado ao retículo? Então, quando ele está associado ao retículo, nós vamos classificar esse retículo de retículo rugoso. Se o retículo ele não tiver ribossomo associado, então é retículo liso. Então, olha o tanto de informação que a gente consegue ter a partir dessas imagens. Primeiro, a gente já sabe que, olhando aí para imagens, quando eu falo de retículo endoplasmático, estou falando de um canal, estou falando de um conjunto de redes, de canais, de tubuzinhos que estão ali dentro da célula, que a função vai ser transporte de substâncias. Não importa se é o liso ou se é o rugoso, retículo, você vai anotar aí. Anota aí. Retículo endoplasmático, função, transporte de substâncias. Só que a gente viu que a gente pode classificar em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. A diferença principal é que o rugoso tem ribossomos associados a ele. O liso não tem. Então, eu nem vou mudar o slide, quero ver se alguém consegue me falar. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Alguém consegue tentar me falar? A primeira eu já falei. É uma importante função, ele vai transportar substâncias. Todo retículo transporta substâncias. Mas qual que será uma outra função importante do retículo endoplasmático rugoso? Transporta proteína, talvez? Então, Amanda, lembra que a gente falou que o ribossomo ele vai sintetizar proteína? Então, se eu tenho um retículo endoplasmático que é associado a ele tem ribossomo, consequentemente, o retículo endoplasmático rugoso vai fazer o quê? Produzir, sintetizar proteína, tá? Aqui é só para mostrar a diferença de novo, olha. Aqui eu tenho o rugoso, se você reparar, vocês têm as bolinhas aqui em cima,
bolinha, então, ribossomo. Aqui eu tenho liso, sem bolinha, tá vendo? Tá vendo que é um monte de canalzinho? Então, imagina, uma substância vai sair aqui do núcleo, ele vai passar por aqui até chegar onde ele quiser chegar. Então, é uma rede de transporte, tá? As substâncias vão passar por dentro desses canais, por isso que a função é transporte. Esse cara aqui, que é o rugoso, como associado a ele tem essas bolinhas, que é o que a gente chama de ribossomo, então, além dele transportar substâncias pelo citoplasma, a outra coisa que ele faz é sintetizar a proteína. Acabou. Olha que trem fácil. Então, pensou em retículo endoplasmático rugoso, a gente vai pensar em duas funções: transportar substâncias e produzir proteínas, tá? Professora, tem diferença na proteína que é produzida pelo retículo endoplasmático rugoso ou a proteína que é produzida pelo ribossomo que está livre no citoplasma? Em outras palavras, tem diferença de eu pegar da proteína que está sendo produzida pelo aquele ribossomo que está preso ao retículo endoplasmático rugoso ou ao ribossomo que está livre no citoplasma? Tem. Sabe qual que é a diferença? Geralmente, as proteínas que são produzidas para a célula mesmo utilizar, para utilizar da própria utilização na própria célula, são proteínas que são feitas por ribossomos que estão soltos no citoplasma. Então, a célula quer produzir, por exemplo, uma enzima para uma reação química, a célula quer produzir, sei lá, qualquer proteína que vai ser utilizada dentro da própria célula. Então, normalmente, essas proteínas, elas vão ser produzidas pelos ribossomos que estão soltos no citoplasma. Mas vamos supor que essa célula quer produzir uma proteína e quer mandar essa proteína para fora da célula. Professora, mas a gente produz proteína para mandar para fora da célula? Aham. Pensa, por exemplo, em hormônio. Hormônio é produzido na célula, mas a célula manda para fora, não manda? Tanto que, como é que a gente faz a medida dos nossos hormônios? A gente tira sangue, né? Então, a célula produz o hormônio e, manda para fora da célula. Vai ficar no nosso corpo, mas fora da célula. Professora, tem algum outro exemplo? Tem, por exemplo, assim, as meninas, as mulheres que já foram mães. Quando a gente amamenta, o que está saindo do nosso corpo? Leite. Leite é rico em proteína, proteína que a gente produziu. A proteína do leite, a gente produz e manda para fora da célula, inclusive sai para fora do corpo da gente, né? Sai lá pelas glândulas mamárias, as glândulas vão então produzir o leite e vai sair. Me ajuda aí, a proteína do leite, que uma mulher que está amamentando produz. Vocês acham que essa proteína ela é produzida via ribossomo, que está livre no citoplasma, ou via ribossomo que está associado ao retículo endoplasmático rugoso? Me ajuda? O retículo. Não, o retículo, porque ela vai ser liberada para fora da célula. Sabe um outro exemplo? Insulina. A insulina, lembra que é aquele hormônio produzido no pâncreas? Então, o que acontece? Como a insulina, a célula produz, mas ela manda para fora, porque a insulina vai ficar lá na minha corrente sanguínea, fora da célula. Então, as células do pâncreas elas vão ter uma quantidade grande de retículo endoplasmático rugoso, porque são células que o tempo todo estão produzindo proteínas que, vão ser mandadas para fora da célula. Beleza? E com isso, eu vou ensinar para vocês 3 palavrinhas, vou começar com 2 palavrinhas, depois eu coloco uma terceira, que, cara, são importantes até para o nosso dia a dia. A gente tem mania de falar essas palavras de maneira bem errada, tá? Então, eu vou ensinar para vocês nunca mais esquecerem. Tem uma palavrinha que é secreção. Acho que todo mundo já ouviu falar. E tem uma palavrinha que é excreção. E a gente, no dia a dia, usa de maneira equivocada, secreção de excreção. Alguém já ouviu falar nessas duas? A gente, às vezes, usa como sinônimo, não usa? Secreção e excreção? São coisas completamente diferentes. Anota também que isso é muito importante. Quando eu falo que a célula, por exemplo, está liberando uma secreção, toda vez que for secreção, você vai pensar que a célula está mandando para fora uma substância, ela está secretando, então secretar é mandar para fora da célula, mas é uma substância que é útil para a célula, que é útil para aquele organismo, tá? Excreção, a célula também está mandando a substância para fora, mas ela está mandando porque ela não quer mais, então é resto de coisa, é resto metabólico. Então, cara, se você confunde secreção com excreção, você está confundindo
uma coisa que a célula produziu e está mandando para fora, porque aquilo ali é útil para o organismo, com uma coisa que a célula não quer mais, está mandando para fora para eliminar. Então, são coisas muito diferentes. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Isso, Bela, como se fosse o cocô da célula. Exatamente. O cocô da célula seria a excreção. Então, vamos lá. Eu vou falar um negócio, vocês me contam se vocês acham que é secreção ou excreção. O leite, que eu acabei de falar, é uma secreção ou uma excreção? Bora, povo. Se errar, tem problema não. Secreção, maravilhoso. O xixi, a urina. Excreção. Excreção, boa, Suzana. O suor. Excreção. O suor é secreção. Sabe por que o suor é secreção? Assim como a lágrima. A gente produz e manda para fora da célula, mas aquele ali não tem um objetivo? A lágrima é para lubrificar o olho. E o suor é para quê? Não é para fazer o controle, a gente viu quanto do água, não é para fazer o controle da nossa temperatura? Então, é secreção. Meninas, a gente, ao longo do nosso ciclo, não tem variação da nossa secreção vaginal? Às vezes está mais clarinha. Às vezes... Isso. Então, por que eu falo que eu falo secreção vaginal, eu não falo excreção vaginal? Por quê? Porque aquele produto, aquela substância que a gente produz e a gente libera, aquilo ali é útil para o nosso organismo. É bem útil. Então, é secreção. Tá? Então, você vai pensar o seguinte, aquilo que eu estou botando... hormônios. A célula secreta hormônios. Ela produz e manda aquilo ali para a corrente sanguínea. Ela está mandando para fora. Hormônio é secreção ou excreção? Secreção, porque o hormônio secreção, porque o hormônio vai ter uma utilidade. É isso. Aí a terceira palavrinha é uma que cai na nossa cabeça. O cocô, quando a gente faz cocô, é secreção ou excreção? Excreção? Então, a gente acha que é excreção, mas na verdade, sabe o que o cocô é? O cocô é defecação, são as 3 palavras. Qual que é a diferença? Quando eu falo qual que é a diferença da excreção para o cocô, para a defecação? A excreção é alguma coisa que entrou na nossa célula, foi metabolizada e a célula não quer mais, ela joga fora. Isso é excreção. Vocês entendem que o cocô não entrou na nossa célula? O cocô ele é formado por alguma coisa que não foi digerida. Alguma coisa que entrou pela nossa boca, passou pelo nosso tubo digestório e na hora que a gente faz o cocô, ele vai embora. Ele entra no nosso tubo digestivo, mas hora nenhuma a gente absorve o que está no cocô. Então, ele não é considerado excreção, ele é considerado defecação. A minha sobrinha, quando ela era pequenininha, ela ganhou um brinco. E aí, bem pequititito, uma bolinha. E aí, de repente, perdeu o brinco. A gente falou, nossa, ganhou o brinco, não sei o quê, cadê esse brinco? Aí perdeu o brinco, o que a gente pode fazer? Perdeu o brinco, beleza. Um belo dia, foi fazer cocô, aí eu só vejo um ponto brilhante ali no cocô. O que era? O brinco. A bichinha tinha engolido o brinco. E aí, que sorte, que não deu nada, né? Que o brinco entrou e saiu. Vocês já sabem que algumas coisas entram e saem sem... Por quê? Porque o brinco ele não foi absorvido pela célula e a célula devolveu. Ele simplesmente não entrou. Por isso que tudo que está no nosso cocô é defecação. Entra e sai, sem alteração. Se entra, a célula absorve, processa e não quer mais jogar fora, aí, nesse caso, a gente vai falar de excreção. Combinado? Voltando para a aula. Quando a gente fala, então, de proteínas que são produzidas via retículo endoplasmático rugoso, a gente está falando que proteínas que vão ser mandadas para fora da célula. Mas me ajuda aqui, vamos pensar no sentido. Se essa célula está produzindo uma proteína, para essa proteína ser mandada para fora da célula, será que essa proteína ela vai ser secretada ou ela vai ser excretada da célula? O que vocês acham? Vai ser secretada, tá bem? Então, lembra disso. Se a proteína ela vai ser secretada, vocês já aprenderam o que é. Isso é muito importante. Toda vez que você falar de secreção, é algo que vai ser produzido e vai ser mandado para fora da célula, porque é útil. Então, toda proteína que eu quero que saia da célula, ela vai ser produzida pelo ribossomo que está associado ao retículo rugoso. Mas se é uma proteína que vai ficar ali na célula mesmo,
então vai ser uma proteína que vai ser produzida pelo retículo, pelo ribossomo que está solto no citoplasma, tá certo? Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso tem a função de transporte e tem a função de sintetizar proteína, vamos falar agora do retículo endoplasmático liso. Primeira função nós já estamos sabendo, transporte. Segunda função, faz sentido o retículo liso produzir proteína? Não, né? Ele tem ribossomo? Não. Então, ele não vai produzir proteína. Sabe o que o retículo endoplasmático liso vai fazer? Ele vai produzir uma outra molécula orgânica que para a gente é muito importante. Opa, pulei demais. Uma outra molécula que é muito importante, que são os lipídios. Falamos pra caramba de lipídio também. Puxa aí na memória. Falamos de colesterol, falamos de fosfolipídios, que são aqueles que formam a membrana plasmática. Falamos dos esteroides, que são importantes para formar os nossos hormônios sexuais. Eu até dei uma aula falando de bomba de academia, lembra? Os nossos lipídios são produzidos a partir do nosso retículo endoplasmático liso, alguns deles. Então, olha que doido. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso, ele vai transportar substâncias, além de transportar substâncias, ele vai produzir proteína. O retículo endoplasmático liso também transporta substâncias, mas em vez de sintetizar proteína, ele vai sintetizar lipídios. Tá? Então, é muito legal, porque se você pega, por exemplo, assim, lembra que a gente tinha falado que, olha, eu estou voltando lá na matéria, vocês estão vendo que o tempo todo eu volto na matéria. Lembra que a gente tinha falado que o colesterol, a gente falou, putz, meu colesterol, eu inclusive fiz o exame de sangue, eu lembrei de vocês, meu colesterol deu alto, deu 212, 215. O ideal é que fosse até 190. Só que aí uma coisa que eu lembrei de vocês, que foi o seguinte, quando chegou o colesterol total, tipo, não significava nada, né? Lembra que a gente falou que o meu colesterol bom, entre aspas, que é o HDL, ele podia estar alto. Então, isso está tudo bem, só que não, estava baixo. E o colesterol ruim, que é o LDL, estava alto. Então, meu colesterol não está bom, não. Mas, enfim. Vocês lembram que o colesterol, parte dele vem da alimentação, mas grande parte a gente produz? Vocês lembram que a gente falou isso? Falei assim, ó, gente, 70% do colesterol, tanto que quem é vegano não vai consumir alimentos de origem animal, mas não tem problema não. Porque quem é vegano vai continuar produzindo colesterol, porque 70% do colesterol a gente produz. O colesterol é produzido lá no fígado, acho que vocês lembram disso. Quem que vai produzir esse colesterol? Qual organela que está lá na nossa célula? Retículo endoplasmático liso. Então, se você pegar uma célula do fígado, ó, está lotado de retículo endoplasmático liso, porque ele vai ajudar as células do fígado a produzir colesterol. Sabe outra célula que tem uma porrada de retículo endoplasmático liso? Célula do testículo. Sabe por quê? Porque lá no testículo, os meninos vão produzir testosterona. Lembra que testosterona é um hormônio sexual de origem lipídica? Então, se testosterona é a base de lipídio, aonde que essa testosterona vai ser produzida dentro da célula? Retículo endoplasmático liso. Então, se eu pego gônadas, tanto o testículo quanto o ovário, são órgãos que, se eu olhar as células estão lotadas de retículo liso. Porque elas não só produzem esses hormônios, como vão secretar, mandar para fora. Vai mandar para fora? Vai. Nós não estamos falando de uma organela que é formada cheia de canuzinho, cheia de caminho, vai encaminhar em algum momento para mandar para algum lugar, para esse algum lugar mandar para fora. Tá bem? E para terminar a aula, eu vou dar a última informação do retículo liso. Essa é muito legal. O retículo liso, além dele fazer transporte de substâncias e além deles desintoxicar, ó, deu spoiler. Além dele fazer o transporte de substâncias e além dele sintetizar, produzir lipídios, sabe o que o retículo liso faz também? Ele ajuda na desintoxicação celular. O que é isso, professora? Se por um acaso você consome alguma substância que o nosso organismo reconhece como algo que não é interessante, que é uma toxina, ele vai querer botar essa toxina para fora, ele quer desintoxicar. Quem vai fazer isso, muito de quem faz isso, é o retículo endoplasmático liso. Exemplos do dia a dia, tá? Bebida, álcool. Álcool é uma droga. Álcool é algo tóxico para o nosso organismo. Tanto que quem já bebeu aí sabe que no dia seguinte, se você enche a cara, você tem uma ressaca. O que é a ressaca? Seu organismo falando assim, velho, tá bom não. Você botou muita toxina para dentro de mim, eu tô tendo que me recuperar, por isso que a gente fica tão mal.
E aí, quando a gente bebe, o que acontece? Esse álcool entra lá no nosso organismo, as nossas células absorvem, e a nossa célula fala assim, nossa, toxina, algo que não é bom para mim. O que eu vou fazer? Vou desintoxicar. Quem que é o cara que desintoxica? Retículo liso que está dentro da célula. Beleza, ele vai desintoxicar. Quando a gente começa a beber, lá quando a gente começa mesmo lá no início, você toma uma cerveja, você já fica louco. Louco. Por que uma cerveja você já fica louco? Porque ele é uma toxina que vai agir, né? Sobre algumas percepções que você tem. E como o seu organismo não está acostumado com aquela toxina, então você tem uma determinada quantidade ali de retículo liso, que na hora ele fala, nossa, que trem esquisito, sou. Vou tentar eliminar, mas às vezes ele não é tão competente assim para eliminar. Por isso que no início, quando a gente bebe uma latinha, a gente já fica doido. Quando às vezes você vai forçar na barra, você toma 1, 2, 3, vai chegar num ponto que você vai acostumar. Então você vai tomar 3, é o que a gente chama de tolerância. Você toma 3 latinhas agora e fica de boa. Um tempo atrás, com uma, você ficava doidão. Agora, com 3, você já fica de boa. O que está acontecendo no seu organismo? Como você está botando mais toxina para dentro, ele está entendendo que ele tem que ser mais eficiente. Então, a sua célula vai começar a produzir mais retículo endoplasmático liso. Para quê? Gente, a ideia de quando a gente coloca álcool para dentro, o organismo ele quer se livrar desse álcool. Então, ele vai produzir mais retículo endoplasmático liso para livrar do álcool. Só que se tem mais retículo endoplasmático liso, você concorda que ele consegue ficar livre do álcool mais rápido? Então, você não vai ter o efeito que você tinha antes. Só que muita gente bebe, não é porque gosta do sabor da bebida, bebe porque gosta do efeito da bebida. Aí você sai de 3 latinhas, vai para 6. Aí quando você sai de 3, vai para 6, você volta. Opa, volta a ficar tonto. Aí o que o seu organismo fala? Nossa senhora, lá vem essa pessoa botar mais toxina para dentro de mim. Aí seu organismo vai falar assim, velho, vamos fazer mais retículo liso. Por quê? Porque a gente quer eliminar esse trem. Aí fica essa briga. Você botando toxina para dentro e seu organismo falando, não, quero tirar. E aí, vocês já repararam que a gente vai ficando tolerante à bebida alcoólica, por exemplo? Vamos ficando tolerante. Vai ter uma hora, que você vai beber, sei lá, 10 latinhas e não vai fazer efeito mais. Porque o seu organismo já entendeu que aquilo é uma toxina e que ele tem que botar para fora. Então, você já está com uma grande quantidade de retículo liso. Então, chegou ali, ó, ele elimina. Então, você nem sente o efeito direito da cerveja. Até uma hora que vai ficar esse rolê. Você vai aumentando a carga de bebida e seu organismo lá, de maneira muito eficiente, aumentando a quantidade de retículo liso para eliminar essa carga de bebida, porque ele não quer esse efeito, não. Até que, em algum momento, meu querido, você já deve ter conhecido alguém que teve isso, o seu fígado fala, porque a gente está falando de células do fígado, né? E aí, imagina, essa célula, ela tem um monte de função. A única função dela não vai ser ficar desintoxicando, não. Ela tem um monte de coisa para fazer. Só que aí, o que ela está fazendo? Ela está trabalhando para desintoxicar você. Basicamente, o que você olha dentro da célula tem basicamente retículo liso. Você não para de beber, então não para de chegar a toxina, ela fica... Aí tem uma hora que ela fala assim, velho, não dá mais. E aí ela para de ter o funcionamento dela normal, de tanto que ela está tentando te desintoxicar. E aí sabe o que vai acontecer? Essa célula começa a morrer. Quando você começa a ter morte dessas células que estão no seu fígado, sabe como é que chama essa doença? Cirrose hepática. É quando chegou no limite, não tem mais jeito. Ela, tipo, joga a toalha, fala, velho, não dá. Eu tô tentando te desintoxicar e não tô conseguindo, tá? Então, olha que legal. A gente tá falando aí de uma característica que é do retículo endoplasmático liso. Vou dar só mais um outro exemplo, porque meu horário tá acabando, mas vou dar só mais outro exemplo que é legal. Não sei se vocês conhecem ou se vocês já tomaram, não precisa falar, mas enfim, remédio, por exemplo, para dormir. Tem gente que precisa tomar, né? Tem gente que passou por alguma coisa, enfim, o sono está desregulado e vai tomar. Mas por que se você resolver perceber que precisa tomar esse tipo de remédio, por que a gente chama de remédio controlado? Não só esse, como outros remédios. Porque eles têm que ser controlados mesmo, um médico que tem que te dar, porque ele vai te dar a dosagem certa para agir. Ele não é ruim, o remédio existe ali, porque se alguém tem um problema, nós vamos tentar resolver o problema. Só que ele não pode ser tomado de maneira aleatória. Se você toma de uma maneira aleatória, não sei se vocês já repararam, mesmo com o acompanhamento médico, a pessoa começa a tomar X miligrama. Porra, toma, de repente, pá, apaga. O remédio faz muito efeito. Só que depois de um tempo... Gente, remédio é droga.
É algo estranho para o nosso organismo. Tanto que quando você vai comprar remédio, como é que é o nome do negócio lá? Drogaria Araújo, né? Drogaria Pacheco, droga raia, né? Então, é um tipo de droga, é um tipo é uma substância química. Quando você toma, por exemplo, esse remédio para dormir, o seu organismo entende, você vai te apagar, ele vai fazer efeito. Só que o seu organismo fala assim, esse trem aí não foi eu que produzi, não. Vou eliminar. É uma toxina. Então, o que o seu organismo vai começar a fazer? Vai estimular que aquelas células produzam mais retículo liso. Se aquelas células vão produzir mais retículo liso, na hora que você toma aquela mesma dosagem de remédio, ele vai fazer o mesmo efeito? Não. Por que não? Porque o seu organismo, de maneira muito inteligente, porque ele não está entendendo que aquilo ali é para o seu bem, ele está entendendo que aquilo ali é uma toxina, ele vai querer fazer o quê? Ele vai eliminar mais rápido. Aí você fala, velho, essa quantidade de X não está funcionando. Aí você vai e aumenta para 2X. Aí você aumenta para 2X, aí o que acontece? Pá, você dorme, né? Faz efeito. Mas depois de um tempinho, seu organismo fala assim, não quero isso não. Aí ele aumenta a quantidade de retículo liso. Nem que ele aumenta a quantidade de retículo liso, você começa a eliminar mais rápido aquele remédio. Aí não está mais fazendo efeito. Aí você aumenta para 3X e você vai aumentando. Se a gente não tiver controle, vai ter uma hora que você vai chegar numa dose máxima e aí, enfim, não vai funcionar mais. E a gente não quer isso, o remédio está ali porque a gente precisa. Então, é por isso que você tem que fazer um acompanhamento médico, no caso desses remédios controlados, para o médico falar direitinho qual que é a dosagem e quando for subindo, você tem que ter um acompanhamento de quanto que vai subindo. Porque é isso, o seu organismo, ele trabalha sempre, ele é muito inteligente, gente. O nosso organismo é muito inteligente, é muito perfeito. Então, ele sempre trabalha com essa ideia de, tirar o que ele entende como que é toxina. A mesma história da bebida alcoólica. A galera bebe para ficar tonta, a galera não bebe porque, assim, no geral, né? Principalmente de adolescente. Bebe não é porque gosta, vamos tomar uma cervejinha. Não, bebe porque acha que tem que ficar tonto. E aí, se você bebe muito, aquilo ali vai te fazer mal, você vai falar, toxina, vamos tirar. Então, a ideia é, por que existe tolerância para certos tipos de droga? O que é tolerância? Você usa um pouquinho, faz efeito, de repente esse efeito não funciona mais, aí você vai aumentando. Aí faz efeito, não funciona mais, aí você vai aumentando, você vai aumentando. Porque o tempo todo, o seu organismo ele está entendendo que aquilo faz mal, ele quer eliminar, e qual é a maneira de eliminar? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso vai ter essa função, então, de desintoxicação. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma? É legal, né? Se for pensar o funcionamento do nosso corpo, eu acho incrível, acho incrível. E aí, assim, então, para finalizar o que a gente falou hoje, a gente falou que eu também amo, Bela, eu acho muito incrível, assim, você entender o porquê das coisas, sabe? É muito legal. Mas, enfim, o que a gente falou? Que ribossomo, então, é uma organela que está presente em geral, né? E que tem, qual que é a função do ribossomo? Alguém solta aí para mim. Qual que é o quê? A função do ribossomo? Proteína. Sintetizar proteína, presente em todas as células. Aí, começamos a falar de célula eucarionte. Tem outras organelas, como o retículo endoplasmático. Falou em retículo endoplasmático, tem dois tipos, o rugoso e o liso. O rugoso significa que ele é rugoso porque associado a ele tem ribossomos. Funções do retículo rugoso. Alguém me ajuda? Transporte. Transporte de substâncias e... Proteína também? Síntese proteica também. A proteína que é produzida pelo retículo endoplasmático rugoso, geralmente é uma proteína que vai ser secretada ou geralmente é uma proteína que vai ser utilizada dentro da própria célula? Secretada? Secretada. Boa. Retículo endoplasmático liso. Funções. Alguém me ajuda? Gordura, lipídio. Oi? Lipídio? Produção de lipídios. Mais o quê? Eu não sei. Oi, Bela. Tá baixinho. A outra eu não sei. A outra, a gente já pode repetir, que a gente já sabe que é transporte de substâncias, né? Todo retículo vai fazer transporte de substâncias. E a última que a gente acabou de falar aqui é o quê? Sintetizar toxinas? E a última é desintoxicar.
desintoxicação celular. Professora, tem retículo endoplasmático no fígado? Tem retículo endoplasmático em todas as células eucariontes, tá? Tem retículo e tem ribossomo em todas as células. O que acontece é o seguinte, dependendo daquela célula, ele vai depender, isso aí é uma questão, cai muito no Enem isso. Ele vai falar assim, olha, tem 4 células. Essa célula daqui tem muito mais retículo endoplasmático liso do que essa. Essa daqui tem muito mais retículo rugoso, essa aqui tem muito mais retículo liso. E ele te apresenta algumas células, ele fala assim, qual que será que é essa célula? Aí você vai falar assim, ó, tem retículo rugoso e liso em todo mundo. Mas se essa célula especificamente, a célula A, tem mais retículo endoplasmático liso, é porque ou é uma célula que está fazendo muita produção de lipídio, ou porque é uma célula que está fazendo muita desintoxicação. Aí você vai procurar lá nas suas opções, células que fazem isso. Então, você vai procurar uma célula de gônada, que vai produzir hormônios lipídios, ou você vai procurar uma célula, por exemplo, de fígado, que vai produzir muito colesterol, ou você vai, a célula de fígado também ela é boa porque ela faz muita desintoxicação das nossas toxinas, passa pelo fígado. Então, é isso. Então, falou que tem muito retículo liso, ou é fígado, ou normalmente são as gônadas. Ah, não, essa célula tem muito retículo rugoso. Não é que ela não tem o liso, tá? Mas ela tem muito rugoso. Se ela tem muito rugoso, mais que os outros, é por quê? Porque provavelmente essa célula produz muita proteína que vai ser secretada. Que tipo de célula é essa? Ah, uma célula de glândula mamária, por exemplo. É uma célula que produz muita proteína que vai ser secretada. Uma célula do pâncreas. Por quê? Porque é uma célula que vai produzir a insulina, que é uma proteína que vai ser secretada, que é hormônio. Então, é isso que a Enem vai pedir para vocês. Eu vou pedir para a Laurinha fazer uma lista de exercício, nós vamos montar uma para vocês fazerem amanhã na hora da monitoria, porque, assim, essa matéria ela é muito inteligente, assim. Tem um quê de decoreba, porque você tem que saber o nome das organelas e você tem que saber a função. Mas qual que é a parte inteligente dessa história toda? É que você tem que associar os conhecimentos que você tem das funções das células no seu organismo com a função daquela organela. Então, de novo, todas as organelas estão presentes em todas as células. Mas dependendo da função daquela célula, a organela ela pode estar mais presente, mais desenvolvida num determinado tipo de célula do que na outra. Tranquilo? Beleza. Beleza? Quem que é o professor que vai entrar agora? Eu acho que eu estou falando aqui, já era para parar de 50, mas não chegou ainda não, chegou? Não, né? Quem que é hoje? Eu agora? acho que é a Poli. A Poli tá aí, não, né? Entre a gente? Não. Tá aí, Poli? Acho que não tá, não. Então é isso, aproveitando então que a Poli não chegou, tô roubando uns minutinhos dela. Alguma dúvida até então? Alguma curiosidade que vocês queiram saber? Alguma coisa? Nada? Por isso que não vale a pena ficar tomando aqui esse corote no carnaval, viu, gente? Nem carnaval tem mais, né? Mas pelo amor de Deus. Isso que eu ia perguntar, tipo assim, em questão de desintoxicação, por exemplo, todas as células vão aumentar o retículo endoplasmático liso? Não, normalmente são as células dos órgãos que estão associados a isso. No nosso caso, o órgão que está associado a isso normalmente é o fígado. E é por isso que a galera que bebe demais, normalmente tem problemas no fígado, não é? A cirrose, por exemplo, hepática, a cirrose é no fígado, né? Hepática vem de fígado, entendeu? Mas então, a cirrose, ela é a morte do tecido, né? Então, as células vão parar de funcionar, então você começa a ter morte de célula, que vai afetar o tecido, porque o tecido é um conjunto de células, né? Entendi. Em algum momento afeta o órgão, entendeu? Entendi. Assim, pessoal que bebe... tem um jeito que o povo fala quando bebe de vez em quando, como é que é o nome disso? Socialmente. Socialmente. A galera do social... Tá entre amigos. A galera do beber socialmente não é problemático, não. O que a gente está falando é que quando a pessoa bebe realmente muito, só precisa entender por que isso está associado a essas doenças, entendeu? É por isso. Porque você vai falar... Porque se a gente for pensar friamente, você fala assim, olha, meu organismo ele é tão inteligente que se eu estou botando toxina para dentro, ele vai só, então tá de boa, ele vai aumentando o retículo liso, vai aumentando o retículo liso, vai aumentando o retículo liso, e eu vou me desintoxicando, tá tudo bem. Só que, gente, é isso, você imagina, a sua célula, ela tem
infinita, ela tem que fazer um monte de coisa. Ela vai gastar energia só para te desintoxicar, as células do fígado especialmente. Vai ter uma hora que ela... E aí, eu não sei se vocês já repararam, assim, normalmente a galera que bebe muito está associada ao colesterol mais alto. Vocês já repararam isso? Ah, não sabia, não. Repara, assim, se a pessoa que bebe muito, 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 tô falando beber, que nem a gente bebe assim, socialmente, não, que bebe realmente bastante, porque, olha que doido, a partir do momento que você aumenta a quantidade de retículo liso para desintoxicar, mas qual que é a outra função do retículo liso que a gente viu? Ah, lipídio. Produção de lipídio. Então, ele vai desintoxicar, mas ao mesmo tempo, velho, ele está produzindo mais lipídio, está produzindo mais colesterol, por exemplo. Então, é isso? Por isso que é da barriga, então? Ou eu achei que fosse carboidrato? Não, a barriga é outra coisa, a barriga é outra coisa, porque lembra que o colesterol não é a gordura da barriga, é um tipo de lipídio, mas lembra que são os triglicerídeos? É diferente, né? É uma gordura, não é o colesterol, não, tá? Mas é isso, assim, se você tem mais retículo liso, você acaba aumentando também a quantidade de colesterol que você produz. Não é nem que você come, não, é o que você produz mesmo. Entendeu? É bonito demais, tá tudo associado. Tem muita gente que fala que biologia é decoreba. Não é porque eu sou bióloga, não. E não é porque eu dou aula de biologia, não. Ei, Polly, mas é porque realmente eu acho que não é. O que é o chato da biologia? Os nomes. Só que a Polly que chegou aí de português, só para dar o gancho, faz muito sentido. Alguns nomes fazem muito sentido, porque a gente usa o português, o latim, o grego, sei lá o que é, né, Polly? Eu sei que entender esse trem aí. Sufixo, prefixo, se você pega, vai. Então, assim, é sempre tentar fazer associação. Ô, Paulo, o que você entende como algo reticuloso? O que é retículo? Retículo é uma organela? Está falando do retículo? Pois eu estava falando para os meninos para a gente tentar fazer associação. Eu não sei se eu inventei isso, tá? Na minha cabeça. Mas na minha cabeça, quando eu pensei em algo reticuloso, em retículo, eu pensei em algo cheio de canos, cheio de caminhos. Pois é, eis a questão, porque retículo, a matriz é reto, né? Mas aí, gente, não está completamente furada a minha associação. Mas pode ser também... Não, mas tem que ver a etimologia, que pode ser também de raiz, Carol. E aí, se for raiz, tem mais segundo. Aí, porque, tá olha vendo? só, vamos para a etimologia sempre. A etimologia da palavra, ela nos diz muito. Muito. Pessoal, é bom a gente ter um dicionário de etimologia. Na internet, a gente acha algumas coisas. Eu acho que tem muito mais a ver com raiz, especificamente, do que de reto, de retilíneo, né? Então, assim... tem muito mais. É isso. Provavelmente. Um adjetivo, gente. E, portanto, caracteriza algo nesse sentido aí, cheio de reentrâncias, né? Aí agora deu certo a minha associação. Seria possível. Eu vou buscar a etimologia e te falo, tá? Tá. E aí, gente, assim, uma coisa na biologia que eu acho que é o que o pessoal... Ô, Paulo, eu tô saindo, tá? Já comi 10 minutos da sua aula. Vontade, querida. Aqui, rapidinho. Uma das coisas que eu acho que as pessoas mais reclamam da biologia é isso, porque é muito nome. Mas é o que a Polly falou, se você pensar no que significa aquela para tudo, faz sentido. Eles não saem batizando as coisas aleatoriamente, não. É porque normalmente a gente é ignorante, porque o português é enorme, né, Polly? Então a gente não tem muita noção. Olha olha só o que é? É rede. Aí, ó, falei que eu falei com vocês. É uma rede de canais. Em forma de rede. Estou falando, eu nem sabia da tal etimologia, mas tá vendo? Então é isso. Pensou nas palavras, sempre tenta fazer associação. E não tem erro. Vai funcionar. Isso mesmo. Beleza? Isso é muito bom para vocabulário, de fato. Muito, tem toda a razão. Então é isso, meu povo. Beijo para vocês. Boa aula, Polly. Até semana que vem. Tá joia. Beijo. Tchau, pessoal. Atrasada. Tchau, querida. Beijo. Meus amores, desculpem pelo atraso. Eu estava aqui sem como conectar com vocês. Me desculpem. Tentei 2 vezes, fiquei sem aqui está chovendo, e aí tudo fica apagado. Agora voltei. Como é que estão todos? Tá, Polly? Tá, querida, fica à vontade. Beijo. Todo mundo bem? Vamos ver quem está aqui comigo. Os de sempre, né?